Oi, como é que você está? Tudo bem? Hoje nós vamos começar a nossa revisão de conteúdo. Conteúdo este desse mês, né, que nós falamos sobre microscopia óptica, apontamos as principais partes do microscópio óptico, né? As principais características também quanto à visualização e o seu poder de resolução. Falamos também sobre a microscopia eletrônica, na qual ela vai se dividir em microscópio eletrônico de transmissão e microscópio eletrônico de varredura. Vimos também suas principais características quanto ao poder de resolução, a sua imagem, né? Quanto é que ela pode ser ampliada para visualização. Vimos também suas características físicas, né? As principais diferenças entre uma e outro, né? E vimos também as principais características entre as células procarióticas e entre as células eucarióticas, células animais e células vegetais, certo? Essa é a nossa aula de número 20 de biologia. Vamos fazer a revisão escrita, certo? É as nossas questões de revisão do nosso conteúdo. Aula ministrada pela professora Brenda. Pessoal, essa é a nossa revisão escrita, ela estará disponível lá no nosso Colégio Santa Rita, certo? Na forma impressa, para quem quiser ela, na forma impressa. Para quem não quiser na forma digitalizada, normal, no Word, ela estará disponível na nossa plataforma digital, certo? A primeira questão, ela diz o seguinte: a biologia celular ou citologia é a parte da biologia responsável por estudar o funcionamento das células e suas estruturas. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica corretamente o nome do pesquisador que denominou essas estruturas funcionais dos seres vivos de célula. Qual foi o ser vivo que denominou essa estrutura funcional? Vamos lá, as alternativas. Letra A, Theodor. B, Matias. C, Rudolf. D, Robert Hooke. Ou E, Fleming. Pessoal, nós sabemos que já cansamos de comentar sobre isso, sobre os principais cientistas que se empenharam durante esse momento para descobrir o funcionamento e a presença dessas células. Então, o mais famoso, né, porque ele foi quem trouxe a nomenclatura célula, trouxe para dentro da ciência, né, essa nomenclatura e essas denominação dessa estrutura funcional, nós sabemos que a alternativa correta é a da letra D, Robert Hooke. Segunda questão. A teoria celular pode ser resumida atualmente em 3 pontos principais. Analise e marque a alternativa que não apresenta uma afirmação relacionada a essa teoria. A letra A diz o seguinte: todos os seres vivos são formados por uma ou mais células. Isso faz parte da nossa teoria celular? Isso faz parte da nossa teoria celular. Ela afirma, sim, que todos os seres vivos, todos os que são considerados seres vivos, eles vão ser uni- ou pluricelulares. A B diz a seguinte: todas as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Vamos pular essa para a gente analisar a letra C. As células são as unidades funcionais do organismo vivo? Sim, a nossa teoria celular ela traz isso, que a célula é a unidade funcional de vida. D. Uma célula só pode originar-se de outra já existente? Sim. Então, a alternativa correta, que não tem uma afirmação relacionada à teoria celular, é a de letra B. Não são todas as células que são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Nós sabemos que as células procarióticas elas não vão ser formadas por um núcleo, ela não vai ter um núcleo verdadeiro, não vai ter um núcleo delimitado. Então, por isso que a
Alternativa correta é a da letra B. Terceira questão. Costuma-se dizer que as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Ele foi observado isso lá no início da microscopia. Entretanto, não são todas as células que apresentam um núcleo bem definido e delimitado por membrana nuclear. Baseando-se nisso, o mais correto seria afirmar que todas as células possuem membrana, citoplasma e material genético. As células que apresentam um núcleo bem definido, elas são chamadas de quê, pessoal? Autotrófica, heterotrófica, eucarióticas, procarióticas ou termófilas. As células que apresentam um núcleo bem definido, bem delimitado, é a célula eucariótica. Alternativa correta, letra C. Quarta questão. A biologia celular, também chamada de citologia, é a parte da biologia relacionada com o estudo das células. As estruturas fundamentais dos seres vivos, o desenvolvimento dessa ciência foi possível graças ao desenvolvimento do microscópio, que tornou possível a observação dessas estruturas. Ao analisar uma célula de qualquer ser vivo é possível perceber três partes básicas. Quais são elas? De qualquer ser vivo. Quais são as três partes básicas? Quando fala qualquer ser vivo, a gente pensa que pode ser tanto animal, como vegetal, como eucarioto, como procarioto. A. Membrana plasmática, citoplasma e organelas. São todas as organelas que estão presentes nos procarióticos, que estão presentes nos eucarióticos, que estão presentes nos vegetais? Não. B. Membrana plasmática, citoplasma e material genético. C. Membrana plasmática, organela e núcleo. Além da organela, aí ela ainda traz o conceito de núcleo. Nas procarióticas, ele não vai ter um núcleo bem delimitado. D. Membrana plasmática, citoplasma e núcleo com carioteca. Esse núcleo com carioteca, mais uma vez, não dá para as células procarióticas. E. Membrana plasmática, organelas e material genético. Mais uma vez, a presença de organelas. Não são todas as organelas que estão presentes nos procarióticos, que estão presentes nos eucarióticos e que estão presentes nos vegetais. A alternativa correta, letra B. Quinta questão. É comum ouvirmos a afirmação de que todos os seres vivos possuem célula. Um grupo, entretanto, não é formado por essa estrutura, o que leva muitos autores a não considerá-lo como um organismo vivo. Que grupo é esse? Protozoários, bactérias, vírus, algas ou planta? Vamos recapitular o que é que os autores falavam sobre os vírus. Os vários cientistas afirmavam que, para um organismo ser considerado um ser vivo, ele precisava na sua composição células, certo? Então, o vírus, quando ele foi analisado, ele não tinha na sua composição célula, ele era acelular, certo? Então, durante muito tempo, sabendo da organização dos vírus, e até hoje em dia, né, alguns cientistas reforçam de que o vírus não é um ser vivo, né? Só que, pessoal, analisando a sua necessidade, né, de realizar suas atividades, o vírus ele precisa estar incluído dentro de um organismo e dentro de uma célula para que ele realize suas atividades, certo? Ele não é um ser que tenha núcleo ou que tenha célula, mas ele é um ser que precisa de uma célula para realizar a sua atividade. Então, por causa dessas características, né, é que alguns cientistas afirmam que sim, o vírus é um ser vivo, porque ele precisa de célula para realizar suas atividades. Então,
Qual grupo, entretanto, não é formado por essa estrutura e que alguns autores dizem que por isso ele não é um ser vivo? É o grupo dos vírus. Alternativa correta, letra C. Sexta questão. Preparou-se rapidamente uma lâmina a ser examinada ao microscópio óptico. Para identificar se o material é de origem animal ou vegetal, convém observar se as células possuem o quê? Letra A, núcleo. B, membrana celular. C, parede celular. D, mitocôndria. E, nucléolos. Pessoal, essa questão, se eu não me engano, eu vendo aqui agora, ela é bem parecida, se não igual, com a questão do nosso livro, né, que foi solucionada por a gente também. Mas vamos lá ver mais esse conceito, né? Principal diferença que a gente pode analisar entre uma célula vegetal e uma célula animal é a questão da presença da parede celular, né? Essa parede celular ela vai ser mais rígida, né, do que a membrana celular. Ela vai estar presente apenas em células vegetais. Mas se a gente quiser analisar outras características que estão presentes na célula vegetal, que não está na animal, por exemplo, além da parede celular, é a presença dos vacúolos, certo? É outra organela que está presente na vegetal que não está na animal, certo? Mas nessa questão, a alternativa correta é a de letra C, parede celular. Sétima questão. Bom, a sétima questão ela vai trazer aí uma estrutura de uma célula. Observe o esquema abaixo referente a uma célula eucarionte. Ela é uma célula eucarionte. O esquema apresentado refere-se a uma célula. A. Qual é esse tipo de célula? Ela é animal porque se observa ausência de centríolos. B. Ela é animal porque apresenta a estrutura de número 1. C. Ela é vegetal porque apresenta a estrutura de número 2. D. Ela é vegetal porque se observa a ausência dos vacúolos. Ou ela é vegetal porque apresenta a estrutura de número 3. Pessoal, primeiramente, para a gente saber que ela é uma célula animal ou vegetal, como a gente já sabe, se vai ter a presença da parede celular. Se ela tiver a parede celular, então ela vai ser uma célula vegetal. Primeira coisa que a gente tem que analisar. O que a gente consegue visualizar nessa imagem dessa célula? A parede celular na parte externa. Deixa eu aproximar aqui para vocês visualizarem. A parede celular, certo? Dá para a gente visualizar também o que? Uma mitocôndria. E dá para a gente analisar também os retículos endoplasmáticos. Essa 2, dá para ver uma coisa bem específica também da célula vegetal. Esse aqui é o que a gente chama de cloroplastos, né? Que vai ser responsável pelo processo de fotossíntese na célula vegetal. Então, a gente já pode cortar as alternativas que fala que ela é animal, ela não vai ser animal. Aí aqui ela fala, porque se observa a ausência de vacúolos. Os vacúolos estão aqui presentes, certo? Já podemos cortar a D. A E diz que ela é vegetal porque apresenta a estrutura de número 3. Não é porque apresenta a estrutura de número 3. A estrutura de número 3 pode ser considerada como vegetal ou animal. Então, a alternativa correta vai ser a alternativa de letra C, vegetal, porque apresenta os cloroplastos. Questão de número 8. O núcleo celular em algumas células encontra-se misturado no citoplasma e sem membrana nuclear. Em outros organismos, encontra-se individualizado e com envoltório nuclear. Essas células são respectivamente quais, pessoal? Uma encontra-se misturada e outra encontra-se individualizada. Eucariontes e procariontes, bactérias e cianobactérias, procariontes e eucariontes,
algas e protozoários. Alternativa correta, procariontes e eucariontes, porque a questão pede respectivamente. A primeira encontra-se misturado no citoplasma e sem membrana celular, que é os procariontes. A segunda se encontra individualizada e com envoltório nuclear, são os eucariontes. A nona questão ela vai trazer aí uma estrutura celular para a gente analisar. Considere as seguintes afirmações sobre essa figura. Primeiro, ele representa uma célula bacteriana devido à presença de parede celular e plasmodemos. Vocês estão vendo a presença de parede celular nessa estrutura? E ela vai ser uma célula bacteriana devido à presença dessa parede celular? Nós sabemos que célula bacteriana, ela não é célula vegetal. Então, ela não vai ter estrutura de parede celular que vai indicar que ela é uma célula bacteriana. Parede celular indica que é uma célula vegetal, certo? Então, a 1 a gente já pode cortar, né? Cortando a 1, a gente já pode cortar a alternativa A e a D. Vamos para a segunda. Mostra uma célula animal, uma vez que possui complexo de Golgi, retículo endoplasmático e mitocôndrias. Ela é uma célula animal, pessoal? Se ela vai ter a presença da parede celular, ela não vai ser uma célula animal. Então, nós já podemos cortar número 2, B, restando apenas a alternativa C. A alternativa correta, letra C, que diz que a terceira é a correta. Vamos para a questão de número 10. A questão número 10 diz o seguinte: um microscópio é um equipamento de grande utilidade no laboratório que facilita a diferenciação celular. Possui componentes ópticos que possibilitam a ampliação do campo observado e que dão o aumento e a resolução da imagem. Faça uma tabela apontando as principais características entre o microscópio óptico e o microscópio eletrônico. O microscópio óptico, pessoal, nós sabemos que o seu poder de resolução e de ampliação, ele vai ser um pouco inferior ao poder de visualização, de ampliação do microscópio eletrônico, certo? Nós sabemos também que, se a gente for comparar questões de custo-benefício, um microscópio óptico ele consegue perfeitamente realizar suas funções, certo? Considerando o custo-benefício, né? E o microscópio eletrônico, nós sabemos que a análise dele é diferente quando o envio, né? O do microscópio óptico é feito o envio de luz, enquanto o de eletrônico nós vamos fazer por meio de lentes eletromagnéticas, né? Feixes de elétrons, né? E não é utilizada a luz. Então, coloquei aí para vocês uma resposta bem elaborada. Vamos lá para a leitura. Os microscópios ópticos são dotados de 2 sistemas de lentes, a ocular e a objetiva, que produzem ampliações de imagens que vão entre 100 a 1000 vezes. Deste modo, revelando detalhes até então invisíveis para a nossa visão. A luz que chega aos nossos olhos para formar a imagem atravessa primeiro o objeto em estudo. Por isso, o material a ser observado não pode ser opaco. Muitas vezes, para se obter o material biológico translúcido, para ser bem observado no microscópio, é preciso preparar o material que quer ser estudado. São feitos cortes finos por meio do micrótomo, né? O material a ser cortado recebe um tratamento de desidratação, de coloração, de inclusão em parafina, que facilita o manuseio e permite que sejam cortadas fatias muito finas. Já o microscópio eletrônico, mais atuais, eles permitem aumento de 5.000 vezes a 500.000 vezes. Existem microscópios eletrônicos que a gente consegue um aumento de até 1 milhão de vezes, sem muita dificuldade. A diferença entre eles é principalmente a questão da luz, como eu falei para vocês,
que o óptico vai ter um envio de luz e o eletrônico vai ter um envio de feixes de elétrons. No microscópio eletrônico, não há lentes de cristal e sim bobinas na sua conformação, chamadas de lentes eletromagnéticas. Estas lentes ampliam a imagem gerada pela passagem do feixe de elétrons no material e projeta para uma tela onde é formada uma imagem de pontos, mais ou menos brilhantes, semelhantes à de um televisor, em preto e branco. Não é possível observar material em vivo. Nesse tipo de microscópio, no óptico é possível, e o material a ser estudado passa por um momento complexo para o seu processo de desidratação, fixação, inclusão em resinas especiais, muito fixadas, né? Muito parafinadas, né? Muito duras e que permitem cortes ultra finos, obtidos através das navalhas de vidro do instrumento conhecido como ultramicrótomo, ok? Assim a gente encerra a nossa revisão de conteúdos. Na nossa próxima aula a gente já inicia com conteúdo novo, falando sobre as fronteiras da célula. Na nossa próxima aula nós vamos começar a falar sobre a membrana, né, celular. Nós vamos falar sobre a sua estrutura, né, que vai ser uma bicamada lipídica. E vamos falar sobre o processo de entrada e saída de alguns tipos de organismos nessas células, né, como é que ela realiza as suas atividades, algumas características principais das células, né, durante o processo de realização de atividades, ok? Aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau!